Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra, nos fortalecendo, nos encorajando a viver os teus propósitos. Gostaria aqui de avisar algo, irmão, que talvez, para você também, minha irmã, que talvez esteja acontecendo. Eu gosto de responder todos os comentários e interagir com vocês. E isso muitas vezes não acontece no tempo que eu espero. Às vezes o dia da gente fica bastante agitado, a correria da vida, mas eu sempre procuro responder. Outra coisa, o YouTube, ele seleciona alguns comentários e talvez que nem sejam tão ofensivos para minha análise, e alguns ele exclui automaticamente. Então não sou eu, é por causa das configurações. Eu, diferente de muitos canais, eu deixo os comentários abertos justamente para entender o que as pessoas estão passando e, logicamente, é uma forma de o aplicativo poder ali entender que o canal é relevante e levar a palavra a outras pessoas, não para a glória do homem, mas sim para a glória de Deus, para que possa ajudar também outras pessoas. Então eu gostaria de deixar aqui, eu sempre olho aqueles que estão retidos para análise, mas talvez não seja eu, é isso que eu quero falar. Eu costumo responder todos, a não ser aqueles que sejam ofensivos. Vamos lá, vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão, e hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês capítulo 5, verso 35, diz assim: Enquanto Jesus ainda falava com a multidão, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus, ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Segurando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Esse é o milagre do líder da sinagoga Jairo, que significa o nome, a etimologia da palavra significa aquele que foi despertado, e ele vivia em um nicho bastante incrédulo com respeito à figura do Filho de Deus, a figura do Messias, do ungido, do escolhido Jesus. E eu gosto dessa palavra porque ela mostra muito para nós do que ocorre no nosso processo. E eu quero fazer as aplicações pertinentes referente a isso. Começa falando ali, ó: Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Glória a Deus, irmãos. A mulher que Jesus conversava aqui em questão é a mulher do fluxo de sangue. E por mais que o Senhor faça outros milagres na frente do nosso, nada pode impedir a sua palavra. Ele já tinha dado uma palavra para Jairo: vamos até a sua casa. O detalhe é que o momento que ele tinha dado a palavra, a filha de Jairo estava enferma e não havia falecido. E ali chegou os mensageiros da má notícia, portadores da morte. Muitas vezes é assim, irmão. Por quê? O desânimo pode vir de perto de nós. Por quê? Olha, os mensageiros que chegaram eram da casa de Jairo, eram pessoas próximas. Então o desânimo ele pode ser provocado por alguém de perto. Não estou dizendo que isso provavelmente será uma regra, mas muitas vezes eu posso dizer que 99% dos casos vai acontecer muito. Por quê? Porque não foram eles que receberam a palavra, foi Jairo. Jairo foi despertado. Então, se ninguém crê, creia você. Eu gosto, irmão, porque Jesus diz em João 16, no mundo tereis aflições. Isso é uma promessa de Jesus. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Agora vamos analisar essa palavra de forma cronológica, ou seja, na ordem do tempo. Quando Jesus deu essa palavra aos discípulos, ele estava dando a palavra justamente de que o Espírito Santo viria e de que ele se entregaria na cruz. Então, de fato, ele ainda não tinha vencido o mundo, mas ele já declarava: eu venci o mundo. Então, declare a palavra de forma profética, de forma a solucionar os seus problemas e não de forma a piorar ainda o ânimo que está dentro do seu coração. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, mas ele venceria ainda. Ele não tinha vencido porque ainda não tinha carregado a sua cruz e não tinha ressuscitado dos mortos. A vitória seria completa quando Deus o ressuscitasse. E eu gosto porque Jesus sempre conserta por meio da sua palavra. Ele fala: Jesus, porém, ouviu as suas palavras. Jesus está atento, meu irmão. Jesus está atento, minha irmã, a tudo que as pessoas têm dito a você. E talvez essa palavra seja uma resposta. Jesus sempre ouve o que nos dizem. E fala, e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. A nossa tarefa, irmão, é crer. A nossa tarefa é continuar esperando em Deus. Logicamente, vamos construindo e obedecendo ao Senhor. Por quê? É a fé que nos move a sonhar. Eu quero repetir, é a fé que nos move a sonhar. A fé, Paulo trata em Efésios 6, se eu não me engano, no versículo 13, como um escudo para o quê? Para impedir que os dardos do maligno, que são pensamentos ruins, invadam a nossa mente. É a fé que nos blinda e é ela que nos move a sonhar. Então não pare de sonhar, irmão, porque ouviu uma palavra negativa, porque alguém não crê no que você crê, porque simplesmente chegaram com más notícias. As más notícias não impedem o agir de Deus. Eu quero repetir, as más notícias não impedem o agir de Deus. O inferno não pode parar o agir de Deus na sua vida. Os demônios não são maior que o agir de Deus na sua vida. Satanás não é maior do que Deus na sua vida. E nenhuma pessoa que está ao seu redor pode impedir Deus de agir sobre a sua vida. Então apenas creia. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo fala: estou convencido. Pessoas que andam com Deus, que oram, que leem a palavra, geram convencimento dentro do coração. Quem anda com Deus é gerado convencimento. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em sua vida há de terminá-la e de completá-la ou aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Então, apenas creia, porque é Ele que começou e Ele terminará. Quero declarar profeticamente. No versículo 37 ele fala: depois de dar a palavra, depois de animar Jairo, então Jesus deteve a multidão, então deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Vai começar a deter justamente aqueles que estão dentro da casa, os mensageiros, aqueles que estão dando mais notícia. Vai começar a separar. Jesus vai começar a fazer remoção de pessoas e lugares. O plano é dele, a obra é dele, aquele que começou a obra. Então deixa Jesus fazer. Eu quero repetir, deixa Jesus fazer. Quem é que escolheu João, Tiago e Pedro? São os apóstolos, mensageiros. Eles são escolhidos da própria palavra encarnada. Então deixa Jesus fazer. Eu quero repetir, deixa Jesus fazer da forma dele. Olha, ele escolhe as pessoas que vão e ele escolhe as pessoas que saem. Ele escolhe os lugares que nós frequentamos e ele escolhe os lugares que nós não frequentamos. Deixa Jesus fazer. Você quer que Jesus faça, meu irmão, uma obra? Você quer, minha irmã? Responda com todo o seu coração, porque ele vai tirar pessoas que você quer que fique. E ele vai trazer talvez pessoas que você não quer a princípio, mas que eu tenho plena convicção que você vai amar depois. Porque Jesus sabe o que é melhor para nós. Eu gosto em Isaías 55, versículo 11, porque ele fala: assim também a palavra que eu dou não volta sem ter feito. Não volta sem ter feito. Quem é Jesus? A palavra encarnada. Não volta sem ter feito. Quem é Jesus?
é a palavra, a expressão da palavra de Deus, é o haja luz de Deus. Não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando e ela tem poder para cumprir. O inferno não pode parar. Mas quando você deixa fazer, é menos doloroso. Quando você deixa Jesus agir, é muito menos prejudicial às emoções. Então deixa Jesus fazer. No versículo 38 ele fala: quando, advérbio de tempo, chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Jesus começa, irmão, a olhar aquilo que não precisa ficar. Ainda está trabalhando. Jesus está trabalhando, irmão. Ele trabalha dia e noite, como ele diz em João 14. Não se perturbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem várias moradas. O meu pai trabalha e eu também. Então Deus está trabalhando, meu irmão. Às vezes você não está vendo. Às vezes aquele momento de dor, aquele momento de aflição, de choro, de lamento, a qual Jesus está vendo, ele está analisando, está observando as coisas, está observando você. Jesus olha, irmão, olha o que a palavra fala. Fala assim, ó. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto. Percebe que Jairo é o escolhido de Deus, é o que é as primícias daquele que crê, é o valente da casa. Nós percebemos isso. Então primeiro Jesus analisa, irmão, tudo aquilo que nós não precisamos. Por quê, irmão? Ele vai tratar primeiro dos sentimentos. Normalmente a primeira coisa que ele faz para nós recebermos uma bênção é tratar do sentimento. Por quê? Provavelmente foi os nossos sentimentos que nos levaram a pecar. É os nossos desejos, os nossos maus sentimentos, a falta de controle dele. Então ele vai começar a tratar. Como? Colocando eternidade. Olha o que ele fala. Qual é a palavra de Jesus? Olha o que ele fala assim, ó. Ele olhou, ele entrou e perguntou: por que esse tumulto em choro? Então primeiro ele vai tratar os nossos sentimentos, colocando eternidade em nosso coração. Quero ler com vocês justamente Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Diz assim, ó: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Tem um tempo, irmão. Então, enquanto não aconteceu, ele está trabalhando e está te aprimorando. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Ele colocou um anseio pela eternidade em nosso coração, é o que fala em outras versões. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Isso às vezes mata a gente de raiva, não é verdade? A gente quer entender tudo, a razão humana, mas a razão e o medo, elas contrapõem a fé. Então deixa Jesus organizar. Olha, 39, primeiro ele analisa, aí no 39 ele fala que ele vai tratar com o sentimento. Então perguntou: por que todo esse tumulto em choro? A criança não morreu, mas está apenas dormindo. Apenas dormindo, irmão. Ou seja, o dormir fala de um estado temporário, fala da questão do pecado também, fala da questão de tudo aquilo que tem vivenciado. Não se sabe ao certo, a palavra não retrata, a palavra retrata apenas aquilo que nós precisamos saber. E precisamos compreender isso. Por quê? Porque ele cumpre tudo aquilo que promete. Ele analisou, então ele começa a tratar os sentimentos através da palavra. Por que todo esse chororô? Não tem necessidade. Se ele está perguntando por que todo esse chororô, por que essas lamentações? Antigamente tinha pessoas contratadas para justamente prantear, eram pranteadoras o nome delas, que eram pessoas que iam junto com aqueles que de fato gostavam da pessoa e ficavam chorando no velório. Então já tinha chegado essas pessoas, havia um tumulto, havia uma confusão. Então Jesus está perguntando por quê? E as perguntas de Deus revelam a grandeza dele e revela aquilo que está dentro do nosso coração. Ela não dorme, ela não morreu, ela apenas dorme. Por quê? Morrer era um estado que não poderia ser desfeito. Esse é o primeiro milagre de ressurreição de Jesus Cristo. Ressurgir dos mortos. Ainda que morra, viverá. Eu quero repetir. Ainda que morra, viverá. Então eu estou pregando aqui para pessoas que não veem saída para o seu problema. Eu estou pregando aqui para pessoas que já não vê mais solução para o seu caso. Eu estou pregando para pessoas aqui
que pensam que chegaram no seu fim. Olha, Deus vai colocar eternidade em seu coração. Salmo 138:8 diz: Tu cumprirás o que me prometeste. Jesus deu a palavra para Jairo lá no começo. Ele fala: o teu amor dura para sempre. Dura enquanto estamos vivos, dura enquanto estamos mortos, dura enquanto estamos tristes, dura enquanto estamos alegres, dura enquanto nós passamos por aflições que nos desanimam e dura enquanto nós vivemos picos de fé que nos animam e nos encorajam e nos motivam a sonhar. O Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. Ele não a trabalhou, está só trabalhando, está só começando, meu irmão. Então creia, pequeno rebanho. Não tenha medo, não é preciso mais temer. Não é preciso mais temer. Tenha calma, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Olha, a palavra fala que a multidão riu de Jesus. Irmão, se riu de Jesus, imagina de nós que cremos. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai da menina e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Irmão, quando todos saírem, tinha uma multidão rindo, ainda tem muita gente. Eu estou pregando aqui para pessoas que não estão compreendendo isso. Ainda tem muita gente. As pessoas não conseguem suportar a solidão do deserto. Ainda tem muita gente. Então, quando todos saírem, Jesus chega para fazer o milagre. Agora ele chegou para ir direto ao problema. Ele chega para fazer um milagre, mas precisa sair mais pessoas. Precisa sair ainda de lugares, precisa sair algumas atitudes. Algumas coisas precisam acontecer ainda, para que o Jesus possa ir agora na origem do problema. Então, quando as pessoas saírem, quando a multidão sair, e é Jesus que faz, perceba que é Jesus que fez. E ele vai fazer, irmão. Agora você pode ajudar, sabe? Excluindo algumas coisas que você está vendo que não está dando certo. Quando Jesus faz, normalmente dói um pouco, irmão. Eu tô rindo porque já aconteceu comigo. E muitas vezes é assim. Nós queremos ir para a direita, ele quer levar nós para a esquerda, e aí nós vamos para a esquerda, ele manda nós voltarmos para a direita, onde nós queríamos ir antes. E a dele. E tudo tem um motivo e tem um propósito. Como eu disse, nós não vamos compreender tudo. Abra mão de entender, para que a paz que excede todo o entendimento invada o teu coração. Então, quando todos saírem, quando tudo que tiver que sair, ele vai chegar para fazer. Provérbios 19:21 diz que as pessoas fazem muito planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. É o propósito do Senhor que prevalece. No versículo 40, no versículo 41, ele fala: segurando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, o que quer dizer, menina, levante-se. E aí é naquele momento, irmão, o quê? Que a palavra vai agir direto no problema. A palavra já está agindo em toda circunstância ao redor, e essa circunstância ao redor trabalha em nosso interior, para que em nós e através de nós possa. E aqui o quarto fala justamente desse lugar de intimidade. Ele entrou para dentro do quarto, o quarto de oração, aonde nós falamos com ele. Ali Jairo está em silêncio, esperando pelo agir, talvez com o coração aflito, mas a palavra vai agir direto no problema, irmão, direto no problema. Qual que era o problema? A morte. Jesus ele não tem problema com a morte, irmão. Ele mesmo ressuscitou. A morte não é o fim. Não é o fim, irmão. Não é o fim. Então ela vai agir direto onde é o problema. Talvez seja na enfermidade, então ele traz cura. Talvez você se sinta preso por causa de um pecado, então é libertação. Talvez a questão seja um emprego, seja a alimentação, a dispensa que ela está faltando. Então ele vem como provisão. Êxodo 3,14 ele fala: eu sou o que sou. Meu nome é Yahvé, eu sou o que eu sou. Essa sopinha de letras significa: eu serei o que você precisa que eu seja. Então ele é o caminho para quem está na escuridão, ele é a luz para quem está na escuridão, o caminho para quem está perdido, ele é vida para quem está em morte, e ele também é, meu irmão, a liberdade para quem se sente preso, ele é a verdade para quem vive na mentira. Olha, eu gosto
de João 11, 25, ele fala assim, Jesus afirmou, eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Então a palavra vai agir direto no problema. Menina, levante-se, ele deu a ordem. A palavra saiu da boca e ela não volta vazia. 42. Olha o que aconteceu. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Eu gosto do número 12, embora nós não possamos levar o número como uma questão primordial, mas eles também comunicam uma mensagem dentro da palavra. O número 12 é um número de governo, os 12 apóstolos, as 12 tribos. Então 12 indica governo. Ou seja, o que Jesus está fazendo é devolvendo o governo, devolvendo tudo, o governo da nossa própria vida. A gente percebe isso com os versículos que vai chegar ali na frente, mas a menina que te deu 12 anos levantou-se de imediato. Então, quando nós ouvimos a palavra, temos que começar a agir naquilo que o Senhor fala. E começou a andar e todos ficarão admirados. As pessoas ficarão admiradas, causará espanto, meu irmão, porque a palavra ela vai produzir o efeito. A palavra fará efeito, a palavra produz efeito, mas para quem? Para quem crê. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem é em mim? A palavra, Jesus é a palavra encarnada. Quem crê em mim viverá. Quem crê em mim viverá. Mas João 11:40 diz: se creres, se apenas creres, rabadarabadaçoia, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, a palavra fará efeito. Continue caminhando, continue desejando, continue sonhando, mesmo que não faça sentido. Não precisa fazer sentido. Não precisa muitas vezes fazer sentido. Abandona a razão, abandona o medo, mova-se por fé. Nós fomos chamados para viver por fé, irmão. Quem anda por fé e não por vista, vive o sobrenatural de Deus. Eu quero declarar, você viverá o sobrenatural de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E eu quero terminar porque fala, Jesus deu ordens. O que é ordem? É palavra também. Claras, que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Irmãos, isso não se aplica diretamente dessa forma a nós. Ali não era o momento de Jesus ainda manifestar a sua glória. Então por isso que ele deu ordens claras para Jairo. Essas ordens é para Jairo, você tem as suas. O irmão Alisson tem as deles. Então é de propósito em propósito, de acordo com o seu propósito. Não podemos fazer uma listinha de regra. Não é ficar em silêncio não, até porque você vai ter que falar e contar, e vai sentir vontade de contar o seu testemunho, e muitas vezes nem vai precisar, as pessoas vão ver, como viram a menina. Alguns sabiam que ela estava morta e viam, mas da sua boca obedeça ao Senhor. E é o que eu estou falando, continue obedecendo para que tudo vá bem. Continue obedecendo para que tudo vá bem. Quando nós obedecemos ao Senhor, gera vida. Olha, ele disse para a mulher que foi apedrejada, vá e não peques mais, para que tudo te ocorra bem. Disse para o paralítico do tanque de Betesda, não volte a pecar, para que tudo vá bem. E todas as vezes que nós continuamos obedecendo, as coisas acontecem. E muitas vezes vai acontecer dessa forma aqui, ó, deram alguma coisa de comer para a menina, porque a menina tinha 12 anos, então precisava de cuidado. Então muitas vezes o nosso milagre vai chegar perto de nós precisando de cuidado. Faça o que Deus manda, para que tudo vá bem. E eu quero terminar com João, capítulo 8, quero ler com vocês, o verso 51, diz assim, ó, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem obedecer aos meus ensinamentos nunca morrerá, ou viverá eternamente. Deixa Deus colocar a eternidade dentro do seu coração, do nosso coração. Não precisamos de momentos, precisamos de eternidade. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.